Bom dia a todos e todas. Sejam bem-vindos a mais uma reunião da área de linguagens e códigos e suas tecnologias da Diretoria de Ensino Sul 1. Eu sou o PCNP Leandro de Educação Física e gostaria de chamar nossos convidados de hoje, os participantes, para que se apresentem. Jefferson, por favor. Bom dia a todos e todas, bem-vindos, à TPC de Linguagens. Eu, Jefferson, estou como PCNP de Matemática, mas estou aqui dando um auxílio na questão operacional da coisa, eu estarei nos bastidores auxiliando e tenham todos uma boa TPC. Muito obrigado, Jefferson. Vamos agora convidar a PCNP Ruth, de Língua Portuguesa. Bom dia a todos e todas, eu sou a Ruth, PCNP de Língua Portuguesa, e hoje estamos aqui para nós compartilharmos mais uma TPC com vocês. Sejam todos bem-vindos. Por favor, Ruth, convide a professora. Nós temos hoje uma convidada que vai participar conosco, tá? É a professora Kátia Mello, da Escola João Comenes. Dá o seu olá aí, Kátia. Olá, amigos de área, colegas todos, bem-vindos. Espero poder compartilhar práticas e aprender bastante aqui com vocês. Obrigada. Ok, muito obrigado, professora, pela presença. Obrigado aos colegas e aos demais PCNPs que estão nos auxiliando nos bastidores. Vamos iniciar aqui. Ressaltamos que os links, tanto de presença quanto os links de dúvida, estão na descrição abaixo do vídeo. Quem está no computador, basta clicar no mostrar mais, que aí os links aparecerão, e no celular tem uma setinha do lado direito do celular, clica lá que os links aparecerão embaixo e aí estão presentes na tela. Então, não se esqueçam da presença e qualquer dúvida que tiverem ao longo da reunião de ATPC, por gentileza, tem o link específico para as dúvidas. Agora eu gostaria de convidar o diretor do Núcleo Pedagógico, Malcolm, para fazer a abertura da reunião. O Malcolm não entrou? Não? Segue, então? Tá bom. Desculpem, Malcolm está ocupado. Eu vou pedir agora ao Jefferson para que ele dê prosseguimento e nós vamos fazer agora um alongamento, um breve alongamento, e eu peço a gentileza que todos nós sigamos os comandos da professora Karina, da Escola Domingos Quirino. São exercícios simples que nós poderemos fazer sentados, não precisaremos levantar, ok? Por favor, Jefferson. Então, eu vou aproveitar que a gente está em tempos aí de isolamento e vou fazer alguns exercícios bem simples, porque eu sei que boa parte dos nossos alunos aí do terceiro B e do terceiro C já estão no mercado de trabalho, Sei também que alguns trabalham com telemarketing, que exige muita digitação e, às vezes, condições de trabalho ruins, no tempo sentados, e isso provoca algumas dores a médio e longo prazo. Então, alguns exercícios bem simples que você pode fazer sentado, tá? No próprio ambiente de trabalho. Muitas vezes, relaxar, alongando essa região aqui da cervical, que fica tão tensa, de ficar muito tempo ali olhando para a tela do computador. Então, você pode fazer esse exercício sem o menor problema ali mesmo no ambiente, relaxando os ombros,
né? Para frente, para trás, certo? Relaxando a cervical, então levando a cabeça para um lado, para o outro, lentamente. E os braços, né, que sofrem muito, então puxando, alongando aqui a ponta dos dedos para trás, né? Isso é excelente para evitar a tendinite provocada nessa região pela digitação, né? Mesmo movimento para baixo, empurrando levemente o dorso da mão, e o mesmo movimento para o outro lado, né? Outro exercício importante é que você pode alongar os dedos da mão. As pessoas acham que a gente não tem músculos, né? Onde tem movimento, tem músculo. Então, as mãos têm vários músculos. Então, a gente pode alongar simplesmente afastando bem os dedos, pressionando um contra o outro, né? Isso faz com que a gente melhore a flexibilidade e diminua o risco de uma tendinite, né? Então, girando as articulações do punho, né? Eles ajudam a relaxar e a melhorar a sua qualidade para o trabalho. E esse, basicamente, são os exercícios que uma série de ginástica laboral propõe nessas empresas. Tá legal? Eu vou também postar um vídeo curto de alguns exercícios de ginástica laboral para vocês entenderem melhor do que eu estou falando. Se vocês tiverem alguma experiência já com ginástica laboral no ambiente de trabalho de vocês, depois comenta lá no mural do Google Sala de Aula, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E em breve eu vou postar as atividades desse bimestre, o fórum, o questionário e as orientações para o trabalho. Tá legal? Beijo para vocês. Muito obrigado, Jefferson, por ter passado o vídeo. O interessante dessa ação é que a professora Karina fez a relação da atividade física com o mundo do trabalho, né? Levando a educação física para fora do ambiente escolar, para que ela seja uma rotina das pessoas. Essa é a importância da educação física, não só escolar, mas que ela saia do ambiente escolar e esteja presente no dia a dia das pessoas. Parabéns, professora Karina, por essa atividade. Muitíssimo obrigado por compartilhar conosco. Esse momento é bem importante. Agradecemos também a nossa dirigente Rossana, que sugeriu esse tipo de atividade. Ela verificou em outra ATPC, de uma outra diretoria, discutiu conosco, apresentou, nós dialogamos e aí decidimos, junto com a nossa dirigente, decidimos colocar essa parte tão importante da atividade para iniciarmos a reunião de uma melhor forma possível. Agora vamos seguir com a pauta do dia. Iniciaremos falando sobre a integração do 5º ano ao 6º ano, esse momento tão importante de transição dos anos iniciais para os anos finais. Em seguida, teremos as metodologias ativas e a relação com algumas atividades, o protagonismo dos alunos e alunas. Falaremos da importância da socialização de atividades e ações entre nós, professores e professoras, e teremos a apresentação de algumas atividades de língua portuguesa e educação física. E no final, tendo tempo, teremos as dúvidas e a interação. Os objetivos de nossa reunião: reconhecer o processo de adaptação e organização dos estudantes do 6º ano ao novo segmento, o momento de transição. Estimular o protagonismo dos alunos em situações de aprendizagens remotas, o que nós estamos passando. Discutir sobre as diferentes metodologias ativas que podem ser realizadas no ensino remoto. Promover a reflexão sobre as estratégias e as atividades escolhidas para ensinar. Estimular a aprendizagem remota, tendo por base o trabalho significativo dos professores. E, por último, compartilhar estratégias e técnicas de desafios para o ensino remoto. Então, esses são os nossos objetivos. Agora eu vou convidar a PCNP Ruth de Língua Portuguesa
para dar prosseguimento à reunião. Por favor, Ruth. Olá, só estou esperando mudar a tela para nós darmos continuidade, né? Lembrando que, como é ao vivo, às vezes a fala vem antes, a imagem demora um pouquinho. Mas aqui nós temos uma reflexão de Paulo Freire que eu quero ler com vocês. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Então, nós desejamos hoje que, nesse momento de ATPC, todos nós tenhamos o incentivo, o compartilhamento de conhecimentos e experiências para que possamos nos tornar indivíduos agregadores e que fazem a diferença. Pode passar. Próximo slide. Aqui nós falamos da integração, né? Nós vamos falar hoje um pouquinho dessa integração desse aluno que vem do 5º ano para o 6º ano. Pode passar, Lia. Lembrando que essa integração, para esse aluno que chega no 6º ano, como já sabemos, é feito um trabalho em todas as escolas de acolhimento. Apresentação da escola, dos professores. Aqui o aluno que havia antes uma professora em sala de aula, agora ele se depara com vários professores. E que esses, muitas vezes, nem sabem o nome do aluno, porque, afinal, esse professor, ele possui várias salas. Então, cabe ao professor estimular e orientar esse aluno para que ele faça suas próprias representações. Sabemos que isso não é fácil, né? Mas, enquanto escola, buscamos parceria com a família, visando o melhor caminho possível para poder propiciar um excelente desenvolvimento aos nossos alunos. Pode passar. Aí nós vemos a confusão na cabecinha desse nosso aluno, né? Esse aluno, quando ele sai do 5º, vem para o 6º, existe uma confusão daquilo que é novo. Essa fase desse aluno é marcada pela confusão pubertária, a qual consiste em mudanças corporais e psicológicas. Esse nosso aluno, ele está atravessando essa mudança, né? E quem tem já alunos do 6º ano vai identificar um pouquinho no que eu vou falar agora. Esses alunos, eles vêm com mudanças bruscas do 5º para o 6º ano, demonstrando pouca ou nenhuma responsabilidade, dificuldade de seguir regras, não sabe esperar a sua vez ou respeitar a vez do próximo, convivência social conflituosa, né? Ele tem aquela certa dificuldade de manter atenção e compreender comandos orais simples, entre outras coisas. Pode passar, Leandro, por favor. Aqui eu estou sugerindo algumas habilidades que esse aluno já vem do 5º ano e que você pode linkar com as habilidades do 6º ano. Aí a vantagem é que você já traz, esse aluno que traz a experiência dele já do 5º ano, nessas habilidades, você pode dar continuidade ao ensino dele, linkando essas mesmas habilidades que se repetem no 6º ano. Isso daí eu deixei como sugestão. Depois vocês podem, quando adquirir o material, tá lendo com mais paciência, mais clareza e estudando isso, né? Pode passar. Aqui nós falamos de um ponto essencial, que é a leitura. Por que falar da leitura? Porque se torna importante, né? Eu quis refletir com vocês que esse aluno que vem do 5º para o 6º ano, nós temos que tentar desde cedo fazer com que esse aluno ele se torne um estudante leitor. Por quê? Sabemos que esse aluno, quando não desenvolve a leitura e a escrita, né, entre outras coisas exigidas na educação básica, ele vai acumular uma dificuldade lá na frente, que vai resultar em baixa escolaridade, baixa autoestima,
Alguns até desistem de percorrer o caminho da aprendizagem. Isso ocorre em todas as matérias. Então, aqui, a sugestão, né, o incentivo que nós tenhamos com esses alunos é que ele se torne um estudante leitor. Então, isso desde cedo, quando esse aluno passa para o quinto, para o sexto ano, nós temos que trabalhar nessa pegada aí de deixar esse aluno um estudante leitor. Pode passar. Aqui nós temos uma frase, né, da Thelma Weiss, que eu quero ler com vocês, né? É preciso cuidado para não produzir invenções pretensamente facilitadoras que acabam tendo existência própria. Cabe à escola garantir a aproximação máxima entre o uso social de conhecimento e a forma de tratá-lo didaticamente. Pois se o que pretende é que os alunos estabeleçam relações entre o que aprendem e o que vivem, não se pode, com o intuito facilitar a aprendizagem, introduzir dificuldades. Nesse sentido, o papel da escola é criar pontes e não abismos. Então, é um texto para o professor e a escola refletir, né? Não adianta facilitarmos essa aprendizagem colocando dificuldades em que esse aluno fique perdido, sem conseguir achar o caminho que o leve à aprendizagem indicada. Aí, o que nós devemos fazer, então? Devemos ter meio termo, para que esse aluno não aprenda necessariamente, preciso facilitar tanto essa aprendizagem ou dificultar tanto essa aprendizagem. Lembrando que o papel do professor e da escola é direcionar esse aluno em caminhos e pontes para atingir a aprendizagem e não colocar abismos em que eles se sintam perdidos, ok? Próximo slide, por favor. Sendo assim, dando continuidade ao que nós havíamos falado lá no slide 12, que eu dou uma sugestão, né, que o professor, ele pegue algumas habilidades em que esse aluno já esteve no quinto ano, que dá continuidade ao sexto ano, para ele tentar começar a fazer um trabalho com esse aluno que chega com todas aquelas dúvidas na cabeça, com aquele momento pubertário dele, de desenvolvimento, aquele conflito dele interno, esse aluno que muitas vezes ficam perdidos. Então, aí vai mais essa sugestão de dar continuidade ao que ele já vem visto e que tem no nosso currículo, no sexto ano, que dá para fazer esse link, ok? Próximo slide. Aí nós vamos falar agora, dando continuidade, a metodologia ativa, que é um termo que estamos vendo com mais frequência, né, atualmente. Aí nós demos alguns exemplos, né, aula invertida, gamificação, projeto, e nós vamos falar um pouquinho desse aluno que vem do quinto para o sexto com essa metodologia ativa. Pode passar. Aqui nós vemos, né, essa integração desse aluno, né, que vem do quinto ano, com esses diferentes professores, várias disciplinas, muitos pontos de interrogação na cabecinha deles, e aí esse aluno chega com muita expectativa para o sexto ano. Aqui a metodologia, ela aparece como um ensino ativo, que oportuniza os alunos a assumirem esse papel de protagonistas na construção de seus conhecimentos, saindo, portanto, da posição daqueles que são apenas receptores, aqueles que ficam sentados lá só recebendo, eles saem dessa posição, né, de ser só apenas receptores das diversas informações que lhes são expostas na sala de aula. Pode passar. A interação e produção. Aí esse aluno que vem do quinto para o sexto ano, né, que sai dessa forma só de receptor, essa interação e produção tem como ocorrer quando o ensino passa a ser explorado. Uma vez que o aluno passa a entender com mais propriedade os conteúdos ministrados, o aluno aí é visto como centro de ensino e aprendizagem, e aí ele passa a ter autonomia através da reflexão,
problematização da realidade, trabalho em equipe, ele começa a usar inovação e tecnologia da informação e comunicação, e ele tem como olhar para o professor, aquele professor sendo um mediador e um facilitador da sua aprendizagem. Pode passar. Aí nós vemos um gráfico, né, eu acho interessante que metodologias ativas de ensino está no meio, e depois há uma interligação, né, entre aluno protagonista, autonomia, professor mediador, problematização, reflexão, trabalho de equipe, né. Vimos aqui nessa imagem que existe uma interligação, a qual se relaciona em termos de metodologia ativa, né, levando a construir e enfatizar a importância da experiência para o aprendizado, de modo que a vivência vai trazer a eficiência do que chamamos aprender na prática, ensinando nossos estudantes a serem mais envolvidos em pensamentos de ordem mais complexas, como análise, síntese e avaliação, e esse professor contribui para promover uma autonomia desse aluno em sala de aula, né? Muito interessante. Podemos passar, Leandro. Então, centralizando aqui, eu queria deixar bem claro que vocês verifiquem que o aluno não precisa necessariamente ser o receptor, aquele que só recebe, que está na sala de aula e só o professor fala e ele fica recebendo. Ele pode passar a ser, né, um emissor também, aquilo que também trará algo para compartilhar. Pode passar. Aula invertida aqui, né? Um exemplo que nós estamos dando como uma metodologia ativa, né? Um exemplo de metodologia ativa que facilita o desempenho do professor e aluno e pode ser realizada em qualquer disciplina. Passa o próximo slide que eu vou explicar melhor um pouquinho o que é essa aula invertida para aquele que ainda tem alguma dúvida. Então, essa aula invertida, necessariamente, é aquela aula, o professor geralmente, ele passa o conteúdo em sala de aula e pede para os alunos fazerem atividade em casa. Ali ele explica todo o conteúdo na sala de aula e o aluno vai fazer a atividade em casa. Nessa aula invertida é o contrário. O professor disponibiliza esse conteúdo, pede para o aluno estudar em casa. Esse conteúdo pode ser um texto, pode ser um vídeo que ele tem que assistir, e pontuar ali, na hora que ele estiver assistindo, as dificuldades, o que ele entendeu, e voltar para a sala de aula com isso já estudado. A vantagem dessa aula é que o aluno vai aprender em seu próprio tempo. Ele vai poder ler quantas vezes ele quiser o texto, ou voltar o vídeo, não entendi esse vídeo, vou voltar novamente, né? E caso ele tenha dificuldades, quando ele retornar para a sala de aula, que o professor for passar as atividades, se ele tiver dificuldades ali, ele terá a ajuda dos colegas que também fizeram a mesma coisa que ele e do professor que está ali para sanar dificuldade. Então, esse aluno, ele já vem com algo. Ele não vem despreparado para a sala de aula só para receber, ele vem trazer algo que ele entendeu, ou que supostamente ele não tem entendido, mas que ele leu, ele quer se aprofundar. Então, isso aí é um método da aula invertida, que é uma das metodologias ativas que traz uma mudança na estrutura, mas que o aluno possa participar mais, não só recebendo as instruções do professor. Pode passar. Pode passar, Leandro.
Sabemos que a nossa tecnologia, neste momento, às vezes trava, às vezes o áudio sai baixo, às vezes, mas temos que ter paciência, porque é tudo ao vivo, não é gravação, pessoal, não dá para reformular, né? Editar novamente. Vamos ter uma paciência aí, que logo chega. Às vezes a fala chega antes da imagem. Então, aqui eu termino essa parte aqui da metodologia ativa aqui que nós estamos falando, né? Dando para vocês uns exemplos, né? Que é aula invertida, entre pares, rotação, também gamificação. Um minuto, porque entrou um negócio aqui na minha tela, na frente, não dá para me ler. Resolução de problemas. E esse ensino híbrido, né, que é aquele ensino que o aluno ele aprende offline, como nós costumamos falar, e online também, né? Ele aprende através dos mecanismos, né, dos pares, esse tipo de metodologia de rotação, algumas escolas já têm feito, a dinâmica entre esses alunos. Então, esse aluno não fica só preso a uma parte da aprendizagem, a um jeito. Nós estamos aqui dando exemplos de várias situações em que podemos estar aplicando essa metodologia para esse aluno, para que ele possa continuar dando acesso à sua aprendizagem. Ok? Próximo slide, Leandro. Agora aqui o Leandro vai entrar um pouquinho para continuar falando com vocês. Né, Leandro? Próximo. Sim, sim. Muito obrigado pelas colocações, Ruth. É muito importante falarmos de metodologias ativas, o momento da transição que existe do 5º ao 6º ano, que é um momento bem delicado para os nossos alunos. Muitíssimo obrigado. Vou seguir daqui. Muito obrigado. Antes de dar prosseguimento à reunião de ATPC, tem uma pergunta da professora Yunis Lima, que é bem interessante. Primeiramente, eu quero agradecer a interação do chat, né? As pessoas estão colocando, falando da parte do exercício de alongamento, que uns fazem yoga, fazendo alguns questionamentos e algumas reflexões. A da professora Yunis Lima, ela colocou bem assim: pensando aqui como formar alunos protagonistas nas aulas remotas. Professora, essa pergunta nós vamos responder ao longo da nossa reunião de hoje e espero que, ao final, a senhora tenha a resposta construída. Na verdade, a gente não vai dar a resposta, não vamos dar a receita, mas com o que nós estamos colocando aqui, algumas aprendizagens, nós esperamos que a senhora consiga juntar esses conhecimentos para poder ter uma ação positiva com seus alunos, ok? Vamos seguir, por favor. Nesse próximo slide, nós vamos iniciar a fala sobre a relação existente, então, entre as metodologias ativas, que a Ruth vinha falando, e algumas atividades. Para isso, eu vou solicitar para vocês, né, que respondam no chat essa pergunta. Um minutinho nós vamos deixar. Então, olha lá. Opa, volta. Desculpa, foi um spoiler. Como você aprendeu ou está aprendendo a usar o computador? Alternativa A, lendo sobre os comandos, né? Então, vendo uma revista, lá no Google, na internet, né, pesquisou e está fazendo a leitura sobre esses comandos. Alternativa B, escutando alguém falar sobre os comandos, ou em um curso, ou um colega que está dando as dicas e falando sobre esses comandos. Alternativa C, fazendo os comandos no computador. Então, sentou lá na frente do computador, você, professora, vou tentar fazer um comando, vou mexer aqui, usar o mouse, vou tentar aqui, na verdade, na prática. Ou D,
lendo, escutando e fazendo os comandos. Então, a D, ela engloba todas as demais alternativas. Então, um minutinho, por favor, para que vocês respondam no chat. Então, alternativa C, alternativa D, B, professor José Ribeiro Lima, B. Célia, bom dia. Acho que o D está ganhando, mas temos os demais, C e B também. D, C, Daniele C, Dilza D, Márcio B e C, Ângela D, alternativa D, Joneide B, Rosemary D, Sueli B. Acho que até passou o tempo, né? Então, vamos falar agora sobre essa pergunta aqui tão importante nessa relação com as metodologias ativas. Como eu acho que a maioria ali, de fato, nós aprendemos, na maioria das vezes, por meio de algumas atividades, que juntas elas se tornam mais benéficas, né? Então, teve gente que colocou lá só a alternativa A, né? Só lendo, ou só escutando, mas a maioria colocou fazendo essa gama de atividades. Por que será que isso acontece? Né? Na verdade, a ação de diversas formas sobre objeto de conhecimento, no caso o computador, faz com que a nossa aprendizagem seja melhor. Né? Não basta só ler. Eu preciso ler e depois colocar em prática. Não basta só escutar. Nesse caso, eu preciso escutar e colocar em prática. Então, a união da leitura, da escuta e do fazer faz com que a gente venha aprender, e é o que vocês estão aprendendo mesmo, fazendo essa união de atividades. Então, vamos lá. Para ratificarmos essa questão, nós vamos observar aqui, né? Vamos retomar, na verdade, porque a gente sempre tem contato com a pirâmide de aprendizagem que foi elaborada pelo psiquiatra William Glasser. Nesses estudos na educação, foi interessante que ele verificou que as pessoas possuem taxas de aprendizagens diferentes em relação a cada tipo de atividade desenvolvida, que a gente acabou de falar na questão anterior. Ou seja, quando realizamos um tipo de atividade, temos aprendizagem específica para aquela atividade, que aqui ela é colocada como uma porcentagem. Vamos fazer a leitura? Então, uma atividade de ler, a taxa de aprendizagem está em torno de 10%. Não quer dizer que todo mundo que faça a leitura vai aprender 10% sobre o objeto de conhecimento. Mas, diante de uma pesquisa do professor William, ele chegou a este padrão. Então, escutar 20%, ver 50%, ver 30%, me desculpem, 50% observar e escutar, 70% debater, conversar, perguntar, 80% fazer, interpretar, demonstrar e praticar, e 95%
que é quase que o máximo ali, é ensinar outra pessoa, explicar, definir e resumir. Ok? Então, é importante estarmos sempre verificando essa pirâmide da aprendizagem para planejarmos o nosso trabalho pensando nessa diversidade de atividades. Que, como na questão anterior, né, tendo uso de algumas atividades em conjunto, teremos uma aprendizagem melhor. Bem importante pensarmos nessa questão. O que podemos verificar, então, é que existem taxas de aprendizagem diferentes, né, vistas no slide anterior. Isso porque existem distâncias diferentes entre os alunos e os objetos de conhecimento. Nós falamos um pouquinho, brevemente, eu acho que em uma das primeiras ATPCs de linguagem, sobre esse distanciamento. Então, o que a gente verifica nessa questão do distanciamento do aluno e do objeto de conhecimento? Que ler ou escutar sobre o mundo faz com que o aluno crie ainda poucas relações com o objeto de conhecimento. Então, como a criação ainda não é tão grande assim, existe, né, esse distanciamento do aluno ao objeto de conhecimento. Conforme os alunos vão se aproximando do objeto de conhecimento, né, então aqui ele está um pouco mais próximo, as relações com esse objeto de conhecimento, elas vão aumentando. Como consequência, os alunos passam a conhecer cada vez mais o objeto de conhecimento. Então, se ele conhece mais o objeto de conhecimento, a aprendizagem vai ser maior, não vai? Ele está conhecendo mais, criando mais relações com o objeto de conhecimento. E aí nós verificamos, então, que ver o mundo, escutar e observar sobre o mundo, a taxa aumenta. Então, tem a aproximação do aluno ao objeto de conhecimento. Conforme vamos explorando as atividades da pirâmide da aprendizagem, né? Então, os alunos vão se aproximando cada vez mais desse objeto, vão criando mais relações, vão produzindo sobre o objeto de conhecimento, e a taxa de aprendizagem só aumenta. Aqui, por exemplo, debater sobre o mundo, né? Fazer um debate em sala de aula, por exemplo, vamos estar passando aqui para a parte da educação, produzir algo, né? Um trabalho, uma apresentação sobre um objeto, né? Sobre algo da sua disciplina, essa produção, a taxa de aprendizagem, ela vai estar em torno de 80%. Ensinar o outro sobre o mundo é a taxa mais alta ali, está bem perto de 100%, né? Na verdade, aqui, nós temos que verificar que os alunos precisam mobilizar várias outras aprendizagens sobre objeto de conhecimento para, por exemplo, ensinarem seus colegas, explicar algo. O aluno precisa ter propriedade para ensinar alguém alguma coisa, né? Então, para chegarem até aqui, eles precisam criar várias relações com o objeto de conhecimento, por meio de todas as outras atividades da pirâmide da aprendizagem. Nós, como professores, né, temos um objetivo. Qual o objetivo, de fato, nesse contexto aqui? De aproximarmos cada vez mais o aluno desse objeto, para que eles aprendam cada vez mais. Eu não posso deixar um distanciamento, que haja um distanciamento sempre, né? Não será muito benéfico escolhermos, por exemplo, uma atividade que está em torno, a taxa de aprendizagem está em torno de 30% a 40%, e a gente fica sempre com essa mesma atividade. Nós temos que fazer, né, junções dessas atividades, a leitura, a demonstração, nós temos que ter essa diversidade para ajudar cada vez mais nossos alunos. Esse é o nosso objetivo, e aproximar o objeto de conhecimento do aluno é importantíssimo. Outro dia eu estava vendo um documentário
que falava sobre isso. E, assim, quando a gente vai apresentar algo novo para o aluno, sem pensar no conhecimento prévio, e a gente põe, às vezes, no quadro, faz um desenho no quadro, ele tem um contato, mas é um contato distante. A partir daquele desenho, a gente tem que pensar que nós temos que aproximar o aluno desse objeto. Então, não pode ficar só num desenho no quadro. Mas, por exemplo, quando você leva uma revista que tenha esse desenho, ou um mapa, e coloca nas mãos dos alunos, a gente não só fisicamente, a gente aproximou o objeto de conhecimento do aluno, né? Não só porque a gente deu na mão dele, mas ele com o objeto, com a revista, com o mapa, ele tem a possibilidade de criar maiores relações com esse objeto de conhecimento, conhecer um pouco mais esse objeto de conhecimento. Vamos ao próximo. Esse autor, professor Celso Vasconcelos, é um autor que eu gosto bastante. No final eu vou falar por que eu gosto. Vamos explicar aqui um pouquinho o que tudo isso que a gente falou até agora quer dizer. Então, quer dizer que o conhecimento, né, a aprendizagem que a gente está discutindo hoje aqui, eles não acontecem de forma simples, né? Então, assim, não basta eu colocar o objeto de conhecimento na frente do aluno. Ele não aprenderá em segundos ali, né? Nós precisamos nos lembrar que conhecer é construir relações. As metodologias ativas, elas favorecem a construção dessas relações. Então, de fato, nós precisamos mediar essa construção por meio de instrumentos. E esses instrumentos aqui, que nós estamos discutindo hoje, são essas atividades, né, que acabamos de verificar. Dessa maneira, conhecer será um trabalho tanto nosso, professor, né, com nossas escolhas e práticas, com o nosso planejar, nós temos que planejar, né, qual atividade, por que essa atividade, qual o momento que eu vou aplicar, como vai ser essa aplicação, como vai ser a minha prática enquanto professor, mas também vai ser um trabalho dos alunos, com as ações e os comportamentos. Também, assim, não adianta só a parte do professor, se o aluno também não tem o seu trabalho, não tem o seu esforço. Isso é importantíssimo. Então, tudo isso que nós estamos falando, ele vai exigir, é claro, né, o nosso planejar, isso é importantíssimo, né? Às vezes as pessoas perguntam, mas por que planejar? Porque planejar é um ato importante para que a gente tenha intencionalidade, temos que planejar, fazer as nossas escolhas, e aqui pensando também na ação ativa dos nossos alunos. Nós estamos falando de metodologias ativas, que os alunos precisam ter uma ação ativa, precisam estarem próximos do objeto de conhecimento, mas eles precisam agir sobre esse objeto de conhecimento, como a gente viu lá no começo, quando vocês disseram que aprendem de determinada forma a mexer no computador. É a ação sobre o objeto de conhecimento que é muito importante que exista. Vamos lá para a próxima. Eu ia falar sobre o professor Celso Vasconcelos, e vai ser bem breve. Outro dia um colega falou assim, mas por que você gosta do autor, tal, não sei o quê, se ele conhece o chão da escola. O professor Celso Vasconcelos foi professor, coordenador e diretor, está em contato há cerca de 30 anos com a educação, né? Então, quando... Eu sei que muita gente faz a leitura do que ele escreve, do que ele pesquisa, muitas informações que ele coloca em seus livros, elas são o que de fato a gente passa. Então, quando eu faço a leitura de alguns trechos, eu lembro lá o dia que eu estava exatamente na escola fazendo aquilo ou passando por aquilo. Então, isso é muito importante.
O núcleo pedagógico, quando ele elabora as reuniões, né, nosso núcleo pedagógico, a nossa equipe, ela procura falar de algo que existe de fato na realidade da escola. Então, a gente procura, a nossa equipe, a gente procura ir até a escola, conhecer a escola, né, conversar com os professores e alunos, para que quando a gente chegue aqui para uma formação com os professores e coordenadores, a gente consiga falar da realidade. E o Celso Vasconcelos é um professor que fala da realidade. Então, eu gosto muito de utilizar os livros do professor, o que ele fala, os vídeos, porque, de fato, ele fala sobre a realidade do chão da escola. Próximo. Então, temos outra interação. Vamos deixar mais um pouquinho no chat. Essa outra interação é por meio de uma questão. Então, depois do que foi apresentado até aqui, né, nós falamos da questão da metodologia ativa, mostramos a pirâmide do William Glasser, do psiquiatra americano, em seu estudo. Então, nós gostaríamos de perguntar a vocês por que as atividades de leitura, escuta e observação, estão na primeira parte aqui, elas têm taxas de aprendizagem mais baixas que as atividades do segundo grupo, de debate, demonstração, explicação e ensinamento a outra pessoa. Então, por que será que tem essa diferença entre esses dois grupos? Então, 2 minutinhos, peço que vocês, por gentileza, respondam no chat. A leitura é uma atividade passiva, muito bem, porque o aluno tem dificuldade de interpretação, tem a ver com interação. A interação favorece o aprendizado, muito obrigado. Porque no segundo há interação. Vera, obrigado. Vamos lá, por que existe essa diferença entre o primeiro grupo e o segundo grupo? Diferença de taxas de aprendizagem, por favor. Quando o aluno vivencia a prática, ali, boa, cadê? Perdi. Talvez aquilo que é apresentado não seja interessante, é uma boa colocação. No segundo grupo, a aprendizagem se faz de forma mais dinâmica. Boa também. A interação favorece a aprendizagem. Interação é muito importante. Primeiro, são habilidades perceptivas, são habilidades produtivas. Muito boa, professora Valéria. No segundo grupo, o aluno é protagonista. Tá. Também muito boa. Segundo grupo, o aluno participa. Ok. Vamos retomar aqui. Muito obrigado pelas respostas, pelo que foi dito. Vamos seguir. Só um instante. Tecnologia. Aqui. Ok.
Então, vamos lá. Tiveram respostas boas, né? Falando de o primeiro grupo é um pouco mais passivo, o segundo grupo é mais ativo, o segundo grupo tem um protagonismo bem maior, tem uma interação maior com a ação, né? São produções, e de fato isso é real. Para ratificar o que vocês disseram, né? A gente vai usar o que diz o professor José Moran da USP. Então, ele diz que toda aprendizagem ela é ativa em algum grau. Então, seja a leitura, ou seja a demonstração, né, essa atividade vai levar a uma aprendizagem ativa, só que em graus diferentes, graus diferentes. Ler, escutar, ver e observar, que são consideradas atividades com baixo grau de ação do aluno. Por isso, a ação do aluno ao objeto. Por isso, elas têm uma taxa mais baixa de aprendizagem. Já debater, demonstrar, explicar e ensinar a outra pessoa, certo? Aqui. São consideradas atividades com alto grau de ação do aluno ao objeto de conhecimento. Então, lembrando que quanto maior é a ação, e maior a quantidade de relações criadas sobre o objeto, maior será a aprendizagem. Agora vamos analisar uma ação planejada pela professora Sara Maria Rinaldi, de Educação Física, é claro, né? Da escola Messias Freire, fica ali no bairro do Campo Limpo, para quem conhece, e ela fez solicitações aos alunos do 7º ano, ok? No planejamento, ela iniciou com uma atividade de pesquisa sobre o objeto de conhecimento capoeira. Então, capoeira de Angola, regional e contemporânea. Vamos considerar que essa pesquisa foi uma leitura. Então, nós teremos ali uma taxa de aprendizagem sobre o objeto de conhecimento em torno de 10%. Na segunda atividade, né, ela solicitou que os alunos assistissem à aula do Centro de Mídias, se eu não me engano, essa aula foi dia 4 de maio, e lá eles tiveram as atividades, né, de ver, observar e escutar, que a taxa é em torno de 30% a 50%. Na terceira atividade, ela solicitou aos alunos a realização de um golpe ou movimento. Então, a atividade de demonstrar, né, está em torno de 80% da taxa de aprendizagem. É importante observarmos nessa ação da professora, nessa solicitação, é claro, que à medida que os alunos vão construindo mais relações com o objeto capoeira, maior vai se tornando a aprendizagem deles, né? Eles vão tendo mais propriedade do objeto de conhecimento. Vamos seguir? Neste slide, né, temos a riqueza da produção dos alunos, a mobilização dos conhecimentos que eles foram adquirindo ao longo das atividades. Então, primeiro a pesquisa, em um contato mais simples, depois a observação e a escuta da aula um pouco mais complexos, e, por fim, conseguiram demonstrar um golpe ou movimento que exige uma complexidade maior, né? Mobiliza aprendizagens anteriores. Aparentemente, obtiveram sucesso na aprendizagem e provavelmente aprenderam de forma significativa, com ação sobre o objeto, e eles foram se aproximando, né, do objeto de conhecimento, que a gente falou lá na questão da pirâmide da aprendizagem. É necessário uma aproximação do objeto do conhecimento. E isso foi realizado aqui. A avaliação da professora Sara provavelmente constatará a questão da aprendizagem desses alunos. Vale ressaltar que ela usou o Classroom, o e-mail e o WhatsApp para interagir com esses alunos. Tem algo especial aqui nesse slide que eu quero chamar a atenção, para o desenho do aluno Matheus,
do canto direito. A professora Sara, ela não pediu desenho. Ela não pediu desenho. Só a foto, né, do movimento ou do golpe. Mas o aluno entregou o desenho. Só o desenho. Ele não fez o golpe, não tirou foto, ele desenhou e enviou para a professora. E nós falaremos desse desenho no próximo slide. Antes eu quero agradecer aos alunos, o Jean, a Giovana e o Matheus, agradecer os responsáveis que autorizaram o uso da imagem para que a gente pudesse colocar na nossa reunião de formação hoje. Muitíssimo obrigado a eles. E, mais uma vez, os agradecimentos também à professora Sara, pelo excelente trabalho e também por estar compartilhando conosco. Muito obrigado, professora Sara, e os alunos e familiares. Agora nós vamos falar do protagonismo dos alunos, e alunas, é claro, né? Como já visto hoje, o protagonismo dos alunos precisa andar ao lado das metodologias para que tenhamos um maior sucesso na aprendizagem. Então, se faz necessário escutá-los sobre seus gostos, suas potencialidades e suas dificuldades. Isso é importantíssimo. Descobrir como estão se sentindo, principalmente nesse momento da pandemia. O exemplo do perfil da turma é que nós poderemos escolher atividades que os alunos mais gostam e, assim, atingir um número maior de alunos. A professora que perguntou sobre o protagonismo do aluno, né? Como atiçar ou como fazer com que o aluno seja protagonista, a gente precisa pensar na questão do perfil desse aluno. Descobrir se estão conseguindo realizar as atividades, o que estão sentindo, verificar se estão solicitando, se nós, professores, estamos solicitando ações difíceis para os nossos alunos, porque nós não podemos só promover um insucesso. Então, a gente tem que verificar e perguntar para o aluno se está fácil, se não está, o que ele está achando da atividade, se está adequada à visão desse aluno. E lembrando que essa diversidade de atividades que a gente discutiu da pirâmide, ela é importantíssima para fazer com que o aluno tenha sucesso e se sinta feliz. Próximo. Aqui, temos que tornar os alunos participativos e ativos, refletindo sobre o comportamento em suas ações e aprender ativamente. Eu participei de um curso muito interessante e lá no curso eu aprendi que nem sempre o aluno que está participando da aula, ele está participando de forma ativa. Então, são coisas diferentes e a gente tem que procurar estratégias para que, de fato, o aluno seja ativo dentro da sala de aula. Educação física e arte, é mais fácil verificar isso porque o aluno tem as expressões, né, tem o corpo. Então, a gente verifica se, de fato, ele está fazendo um exercício, se ele está fazendo uma construção artística, é mais fácil. Já os outros componentes, é mais difícil, porque, geralmente, o aluno está sentado e nós não conseguimos olhar para dentro do cérebro dele. Se ele está pensando sobre aquele objeto de conhecimento e se ele está criando relações com aquele objeto de conhecimento. Para saber se ele está sendo ativo, precisamos usar algumas estratégias, né? Outra coisa importante é que o aluno precisa cuidar da própria aprendizagem. Eles precisam aprender a resolver os conflitos, né? As situações, problemas com seus colegas. Nós não podemos tomar conta dos alunos a todo momento. São tantos alunos, né? E a gente gostaria até de ser um pai, de ser uma mãe, mas nós não podemos e temos que, para isso, estimular esse protagonismo. Temos que mediar a busca pelas respostas e não darmos as respostas prontas. E é importante aqui que o aluno exerça papéis diferentes dentro da escola. Então, um dia ele vai ser o líder, um dia ele vai ser o subordinado dentro de um grupo. Um dia ele vai ter a vez da fala e o outro dia ele só vai ter a vez da escuta, né? Ele precisa passar por esses papéis, porque a sociedade lá fora, né, a sociedade fora da escola, exige que tenhamos uma certa mobilidade nesses papéis e assim teremos uma vida melhor.
Eu esquecendo de falar sobre a questão do desenho do aluno. Desculpa, Matheus. Por que é importante a questão do desenho? A professora não pediu o desenho, mas ele fez o desenho. Talvez seja a questão da potencialidade desse aluno. Que o potencial dele, o que ele gosta, né, o que ele acha mais fácil, o que ele tem um sucesso é o desenho. E ali ficou um pouco claro sobre isso, né? Ele mostrou o que ele gosta e se sente mais à vontade, é importante sabermos sobre isso. Vamos lá. Agora, a importância da socialização e atividades entre nós professores. Cada professor possui suas próprias habilidades, né? Então, juntos, nós podemos construir uma equipe que trabalhe de forma colaborativa, discutindo as ações possíveis dentro da escola, para que fortaleça a aprendizagem do aluno. O Nova fala sobre esse laboratório de pesquisa na escola para discutir os problemas ou as demandas locais. Já o Freire vai falar da questão de realizarmos e pensarmos sobre essa realização. Então, essa ação, reflexão e ação é importantíssima, porque a gente dá aula hoje, a gente deu a aula ontem, e a gente precisa pensar sobre essa aula para que, se for necessário, a gente melhore a nossa aula para o amanhã. Desculpe, aqui, vamos lá. As atividades e ações precisam ser coerentes com as potencialidades dos alunos, buscando alcançar a aprendizagem e a possibilidade do trabalho interdisciplinar, podendo fazer com que os alunos e as alunas percebam as relações entre as disciplinas. Nós precisamos mostrar que as disciplinas se conversam e não são isoladas. Isso também é importante. E estou recebendo aqui uma mensagem que eu estou um pouco atrasado. Desculpem. A questão dos alunos e alunas usarem estratégias diferentes para aprender, por isso a diversidade das práticas e os meios poderá ser benéfico à aprendizagem. Por exemplo, os canais de comunicação que são importantíssimos, que são auditivo, visual e sinestésico, para fazer para criar essas relações do aluno, né, com o objeto de conhecimento. Só um instante. Vou pedir para a Ruth entrar. Nós estamos com material extenso. E aí nós vamos... Deixa eu só acertar aqui as partes. Só um instante, Ruth. Ok, estou aguardando. Aí. Depois a gente volta e, se der tempo, a gente faz o fechamento dessa parte, tá bom? Ok. Ok. Pode colocar. Compartilhando ideias, né? Aqui temos a colaboração, pessoal, enquanto ele coloca aí, eu vou falando, nós temos a colaboração da professora Simone Campos, tá? Compartilhando conosco uma atividade de ensino remoto. Eu já agradeço desde já os diretores e as coordenadoras da Escola México, né? A Cleide e a Cláudia. A Cláudia, que desde o ATPC passado, ela tem compartilhado conosco a boa prática de sala de leitura, e a Cleide, que não mediu esforços para colaborar, mais uma vez, compartilhando uma boa prática. A professora Simone Campos, ela está com o 6º ano, e aí no slide nós colocamos a referência da atividade dela, né, que ela trabalhou com os alunos, que foi a entrevista, autobiografia, biografia, e agora ela vai falar para nós como que foi essa experiência, tá?
Desde já, eu estou até pedindo desculpa se não der para ouvir direito, depois vocês voltem no material, porque assim, como é ao vivo, aí a coisa às vezes não funciona. Pode passar. Leandro. Isso. Oi, meu nome é Simone Campos, sou professora de língua portuguesa da Escola México, trabalho com sextos anos. Estou aqui para falar um pouquinho de como foi o meu trabalho com eles quando retornou às aulas no dia 27 de abril. Eu tive sorte que o professor de matemática, no começo do ano, tinha montado uns grupos dos sextos anos no WhatsApp. Então, eu entrei em contato com ele, pedi para ele me adicionar, ele me adicionou, e eu montei os meus grupos de língua portuguesa, e assim começamos a trabalhar. Nesse primeiro momento, no dia 27, eles ainda não tinham recebido o material que o governo disponibilizou. Então, o que nós fizemos? O que eu fiz? Eu peguei e comecei a trabalhar o livro didático, porque todos tinham o livro didático. Então, a sequência que eu resolvi trabalhar é uma sequência que nós já tínhamos visto, né? Então, não tinha nada novo, era mais assim para revisão. Então, o primeiro texto foi uma história em quadrinho, depois o segundo texto era uma tela, que era um autorretrato, depois nós teve um texto biográfico, e assim por diante. Então, no mês de maio, nós trabalhamos toda essa sequência didática, sempre focando a biografia e a autobiografia. O que eles foram fazendo, as lições, eles tiravam foto e me mandavam pelo WhatsApp, eu conferia e devolvia, falando que estava ok. Então, num dia eu postava a lição, no outro eu já colocava a correção para eles. E assim nós fomos trabalhando. E assim, o que foi legal, que numa dessas sequências didáticas, eu pedi para que eles gravassem um áudio para mim. Então, foram 3 áudios. A primeira foi uma entrevista, tá? E dessa entrevista iria surgir uma biografia e depois a autobiografia. Então, eu vou mostrar para vocês aí como ficou o trabalho deles, tá? O áudio que eles me enviaram. Então, tá aqui, tá? A primeira é... Oi, professora, meu nome é Ana Lívia, sou do 6º ano B e eu vim gravar essa entrevista com a minha irmã Jennifer. Desculpa pelo atraso, porque eu tinha esquecido. Qual é o seu nome? Jennifer. Em que estado você nasceu? Paraná. Como é chamado quem nasce nesse estado? Paranaense. Quando você nasceu e qual é a sua idade? Eu nasci em 97, eu tenho 23 anos. Você tem parentes de outras regiões do Brasil ou do mundo? Quem são eles e de onde vieram? Tenho. Na região do Brasil, eu tenho materno em Curitiba, paterno no Paraná e tenho um tio que é chileno, veio do Chile. Que matéria você gostava quando você estudava ou se você estuda? Quando eu estudava, eu gostava muito de matemática. Que profissão você quer ter ou se você já tem? Administração de empresas. Qual hora do dia lhe agrada mais? Manhã. O que você mais gosta de fazer? Ir para a igreja. O que te deixa mais irritada? Quando me desmentem, quando eu tô falando a verdade. Qual estação do ano você gosta mais? Primavera. Qual lugar do Brasil você gosta mais? Eu gosto de Minas Gerais. Qual é seu maior medo? Perder minha salvação. Qual área de lazer você gosta mais de estar? Piscina. Quais manias você tem? Mexer no meu cabelo. Oi, professora, eu sou a irmã da Ana e eu vou fazer entrevista com ela agora. Qual é o seu nome? Ana Lívia. Em que estado você nasceu? São Paulo. Como é chamado quem nasce nesse estado? Paulista. Quando você nasceu e qual é a sua idade? Eu nasci em 2008 e eu vou fazer 12 anos. Você tem parentes de outras regiões do Brasil ou do mundo?
Quem são eles e de onde eles vieram? Na região do Brasil, eu tenho os de Curitiba e os de Pernambuco. Aí no exterior, eu tenho meu tio que veio do Chile, mas eles veio morar aqui no Brasil. Que matéria você gostava que matéria você gosta neste momento que você estuda? Eu gosto mais de português. Qual é a profissão que você quer ter? Pediatra. Ser pediatra. Qual horário do dia lhe agrada mais? Tarde. O que você mais gosta de fazer? Eu gosto muito de comer e dormir. O que te deixa mais irritada? É que nem você tinha falado, que é quando eu falo algo e as pessoas me desmentem. Qual estação do ano você gosta mais? Verão. Qual lugar do Brasil você gosta mais? Eu gosto muito de Campo de Jordão. Qual é o seu maior medo? Meu medo é perder minha mãe. Qual área de lazer você mais gosta de estar? Piscina também. Que mania você tem? Eu tenho muita mania. Eu tenho mania de morder a boca. Então, essa foi a minha entrevista que a senhora pediu para fazer com o colega. Me desculpa pelo atraso, porque eu tinha esquecido, viu? Beijos. Então, vocês viram? Essa foi a entrevista da aluna. Agora, eu vou passar aí um exemplo para vocês da biografia. Eric Vitor Brito Silva. Eric Vitor Brito Silva nasceu no dia 4/1/2006. É o irmão mais velho, ele tem uma irmã. Aos 3 anos de idade, teve 2 meningites. Então, os pais descobriram que Eric era imunodeficiente para vírus, mas ele já era desde quando nasceu. Foi grave a meningite. Ele mal conseguia andar, mas Deus o curou, fez um milagre na vida dele. Eric não ficou com uma sequer sequela. O tempo passou, ele foi crescendo e aos 13 anos se apaixonou por vôlei e até hoje ele gosta de vôlei. Atualmente, Eric tem 14 anos. Ele está vivendo uma crise de pandemia de Covid-19. Por ser imunodeficiente a vírus, não pode sair de casa, pois o Covid-19 é um vírus. Biografia escrita por sua irmã Eloá Brito Silva, 14/5/2020. Isso. E agora a última, que é uma autobiografia. Oi, me chamo Melissa Vitória Santos Coelho, tenho 11 anos, gosto de música e de preferência eletrônica. Tenho 2 irmãos e vai nascer uma irmã. Vivo em São Paulo e moro com a minha mãe e com meu irmão. Gosto de açaí e meu sonho é ser youtuber. Só. Então, gente, esse é um pouquinho aí do meu trabalho. É simples, tá? É simples, mas foi o que eu consegui fazer e que eles participaram, como eles já estavam, já tinham visto todo esse material, né? Não foi nada novo, então ficou mais fácil para a gente trabalhar. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada. Muito obrigada mais uma vez a Simone para compartilhar conosco essa experiência de ensino remoto. Vamos para o próximo slide, por favor. Aqui nós vamos falar agora, dando continuidade, nessas atividades de ensino remoto, Pode passar. A alegria aqui, vamos falar uma frase aqui do Paulo Freire, que a alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da busca. Então, nós estamos aprendendo, a felicidade, a alegria, nesse processo de busca. Pode passar. Aqui eu vou fazer também um agradecimento aos diretores da Escola João Amós Comênios, seus coordenadores Gisele e Nilton, e a professora Kátia, que compartilhou a sua experiência na atualidade que estamos vivendo com o ensino remoto.
Ela está agora compartilhando conosco. Quero convidar a professora Kátia para dar continuidade e ela está dividindo conosco esse momento, né, em que vivemos na educação para alcançar o nosso aluno e direcioná-lo à aprendizagem. Kátia, por favor. Bom, olá, bom dia a todos. Agradeço a Ruth, a Érica, né, ao Malcolm, a todos que me deram essa oportunidade, né, a equipe gestora da Escola Estadual João Comênios e também da Escola da Prefeitura, da MF Dom Veremundo Totti, onde eu atuo com os nonos anos. Na Escola Estadual João Comênios eu atuo com os primeiros e segundos anos do ensino médio. Eu fiz mestrado pelo Prof. Letras, né, mestrado profissional em rede nacional pela Universidade de São Paulo, então eu pude aplicar muito das metodologias ativas no meu projeto de mestrado, que é focado no ensino de língua portuguesa, a partir da poesia, né, da formação do leitor-autor. Né, então, pode passar o slide. Pode passar. Então, em tempos de pandemia, né, eu considero muito, como já foi até citado aqui pelo Leandro, o professor José Moran, da Universidade de São Paulo, quando ele vai falar das metodologias ativas, que é justamente considerar ali os pilares da personalização, que é colocar o aluno, né, para que ele se aproprie do conhecimento, né, como produtor e autor ali do seu próprio conhecimento, o compartilhamento com a comunidade, com os colegas, né, então não fica uma atividade restrita ao professor, ao ambiente da sala de aula, e também, o que é muito importante, o papel do professor ali como tutor, mentor, né, e não apenas como um transmissor de conhecimentos. Então, na minha prática em sala de aula, eu já considerava esses pilares e também tenho no meu trabalho 3 pilares que são muito importantes para atrair os alunos para o conhecimento, que é ação e interação. Né? Então, eu chamo os 3 pilares, né? Atração, ação e interação. Por quê? Quando eu coloco esse aluno em ação, né, como produtor de conhecimento, como autor, né, exercendo a sua autoria, eu atraio ele para o ambiente de sala de aula, para o aprendizado, né, e ele interage, não só comigo, não só com os colegas, mas com toda a sua comunidade. Então, não é uma produção que vai ficar ali restrita, né, então eu já sempre trabalhei com incentivo à produção poética, a produção de resenhas, a produção de vídeos, né, de produção de textos que ele pode compartilhar no blog, que ele pode compartilhar no YouTube, tá, isso dentro do gênero multimodal, que agora com a internet e com esse momento que nós estamos vivendo, ele pode ser muito bem trabalhado, né, então através de podcasts, memes, GIFs, ou então vídeos, né, vídeos poesia, vídeos resenha, e canais de YouTube. Eu já tenho alunos que têm blogs, ou mesmo no Instagram, eles já fazem publicações. Então, como que eu comecei meu trabalho nesse período, né, de aulas remotas, né, de ensino remoto? Eu tinha um site, então eu comecei a publicar, então é um canal de comunicação, eu criei vários canais que é justamente para democratizar o acesso para o aluno. Então eu tinha um site, eu já comecei a alimentar aquele site com atividades, colocar ali uma forma de contato do aluno comigo. Um canal do YouTube, onde eu gravo videoaulas, né, para eles, com orientações. As atividades no Google Forms, que eles gostam muito, porque é muito prático, lá eu posso compartilhar vídeos, textos, o texto na íntegra, não um trecho, eu posso compartilhar o link do texto original, que também é muito importante, do livro, né, enfim, do site. O contato pelo WhatsApp, por que pelo WhatsApp? Porque há alunos que não têm acesso à web, né, então, eles têm um acesso restrito, né, devido aos dados que eles utilizam no celular, eles têm um acesso restrito ao WhatsApp, e essa é uma forma muito importante de contato. O Google Sala de Aula, né, também, que é um meio em que ele pode falar comigo,
né, eu posso passar atividades. No site, como vocês viram aí, eu tenho as atividades que eu posto ali por turmas, né, as videoaulas no canal do YouTube também, porque estão lá todas gravadas, né, as aulas que eu dei. Pode passar o slide. O Google Forms, como eu falei, eu coloco o link da videoaula, o link do texto e as questões para eles responderem. Então, eles gostam muito desse tipo de atividade. Pode passar. No WhatsApp, como eu falei, eu criei grupos, né? Então, através de uma busca ativa dos meus alunos no Facebook e em outros contatos que eu tinha, de alguns alunos que eu já tinha no WhatsApp, eu consegui que eles me colocassem nos grupos das turmas, e aí outros professores também foram adicionados. Então, nós temos um contato diário com esses alunos nos grupos, né? Essas são as minhas turmas do ensino médio. E lá nós passamos todas as orientações de aulas, então justamente para que tenha acessibilidade, né? Se o aluno não conseguiu acessar o site, não conseguiu acessar o Google Sala de Aula ou o blog da escola, ele tem esse contato com os professores, né, através do WhatsApp. No Google Classroom, antes mesmo do Estado disponibilizar a ferramenta, eu já tinha começado a usar, porque eu achei um meio, assim, de centralizar todas as atividades, fazer o acompanhamento de notas, de avaliação dos alunos, para que eles também monitorem as atividades que eles já fizeram, que eles precisam fazer, e tem funcionado muito bem também, porque fica tudo ali registrado, né? Eu gosto muito de trabalhar com o Classroom. No blog da escola são postadas todas as atividades dos professores e orientações para os alunos, então também é um meio de registro e de acesso, né? Pode passar. O Google Meet eu usei agora na ferramenta no Google Sala de Aula, que foi disponibilizada pelo Estado, pelo governo do Estado, pela Secretaria de Educação, já te dá o acesso ao Google Meet dentro do próprio Google Sala de Aula. Então, eu já fiz uma reunião com os alunos, e agora eu vou usar o Teams, já até marquei com alguns alunos agora, justamente para fazer as aulas ao vivo, né? Infelizmente, nem todos podem participar. Eu consegui ali uma adesão de 23 alunos de todas as minhas turmas do ensino médio, mas eu acredito até por causa da dificuldade mesmo de acesso à internet, mas eu gostei, porque são aulas interativas, o aluno pode tirar dúvidas, fazer qualquer questionamento na hora, então, ao vivo, acaba sendo mais produtivo. A atividade que eu propus para os alunos, eu já tinha começado em sala de aula, essa atividade foi para os meus alunos do 9º ano, foi trabalhar com a produção de mini-contos. É o tipo de produção que ele pode postar depois na internet, porque são textos bem curtinhos, porém, que têm profundidade, né? Então, eu trabalhei com literatura marginal, alguns mini-contos do Rodrigo Ciríaco, que são muito bons. O trabalho com a escrita autoral, a revisão, né, eu como mediadora, a reescrita desses mini-contos, né, dos alunos para uma produção final. Eu gravei videoaulas com orientações para eles, nós já tínhamos trabalhado em sala, mas depois eu retomei isso no ensino remoto. Eles construíram os mini-contos, né, e agora até nós vamos participar num concurso da Secretaria Municipal de Educação, né, com os meus alunos do 9º ano, porque alguns mini-contos foram muito bons, e eles entenderam perfeitamente a estrutura, né, do mini, né, porém com profundidade. Então, pode passar para o próximo slide, que eu deixei 2 exemplos de produções de alunos que me autorizaram, não vou citar os nomes aqui, não vou expor, mas eles me autorizaram a postar, a mostrar. Um escreveu da seguinte forma: Ei, João, me dá um lápis, e esse me chamou muito a atenção pelo conteúdo, né? Sua mãe não comprou material, não? É que ela preferiu comprar comida. Né? Então, fala aí, né, um texto que mostra a dor, né, um pouco de sofrimento, por uma situação aí social, uma situação de desigualdade, uma situação de miséria, né, de pobreza que é até vivenciada ali, né. O outro trabalha com o significado, o sentido do léxico, né. Aí volta só um pouquinho, rapidinho, só para eu comentar
o anterior. Que ele vai falar: pai, o que foi, filho? Meus amigos me chamaram para estudar no céu. E o que você falou? Falei que não. Mas por que não? Porque para isso terei que morrer. Então brinca com a palavra, né? O céu, né? Que é o centro de educação, e o vocábulo, né? O termo céu, né? Que é interessante, né? Quando morrer vai para o céu. Então, ele brincou, e eu achei isso muito interessante para um aluno de 9º ano. Então, eu vejo que essas produções, o incentivo a essas produções autorais sempre me surpreendem, porque aparecem coisas muito boas, criativas, né? Então, eles mostram que eles têm competência, capacidade para fazer produções geniais, né? Pode passar para o próximo. Essa outra atividade que agora eu estou recebendo dos alunos, que eu quis mostrar, porque tem muito significado para eles, né, para todos nós. E quando surgiram esses 2 casos, que foram, na verdade, gatilhos para uma situação de conflito racial que já existe há muito tempo, né, eu decidi trabalhar agora no 2º bimestre com os meus alunos, tanto do ensino médio quanto do 9º ano. Então, eu trabalhei uma reportagem, uma entrevista, né, a reportagem da BBC, né, feita pelo Angel Bermudez, foi publicada no site UOL a respeito da morte do George Floyd nos Estados Unidos, e a entrevista do Arthur Stable com o pai do garoto João Pedro, que foi assassinado no Rio de Janeiro. O Arthur Stable é do site Ponte, e foi publicada no El País. Trabalhando com a questão dos gêneros multimodais, o que eu propus para eles? Que lessem a reportagem, a entrevista, assistissem alguns vídeos, né, 2 vídeos poesia e algumas entrevistas, né, documentários que estão aí listados, falando da questão racial, do racismo estrutural. E a minha proposta foi que eles criassem um poema, né? Então, é a proposta autoral, criação poética, e um vídeo poesia sobre a questão do racismo, a questão racial. Né? Eu dei todas as orientações sobre como eles criariam o poema, já tinha trabalhado isso em sala de aula também, mas retomei isso em videoaula. Trabalhei a questão de busca de imagens, né, livres de direitos autorais também na internet, que isso é muito importante. Então, esses foram os vídeos que eu trabalhei. Eu gosto muito da Vitória Santa Cruz, que é uma mulher afro-peruana, que na década de 60 ela criou um poema que é muito profundo, né, sobre essa questão, e é inovador para a época, né? Então, Me Gritaram Negra. Então, eu sempre trabalho com os alunos esse poema, esse vídeo poesia, e eles gostam bastante. Pode passar o slide. Então, eu trabalhei com essa questão, eu pedi para que eles produzissem o poema, né, a partir das orientações que eu dei, e o vídeo poesia. Então, eu estou recebendo, já recebi alguns que eu gostei muito, então eu reviso, ele me manda a primeira versão do poema, eu faço a revisão, mando para ele, né, se tiver alguma alteração, alguma sugestão, para que ele reveja, e ele produz o vídeo. Né? Eu já recebi alguns, ficaram muito bons, e eu quero depois publicar isso, né, no meu canal do YouTube, e até no blog da escola, no Facebook da escola, para divulgar as produções dos alunos. Outra sugestão de atividade é trabalhar, que eu também pretendo fazer agora no 3º bimestre, trabalhar com o gênero diário, tanto da Maria Carolina de Jesus quanto da Anne Frank, são textos que você pode estimular. Volta só um pouquinho no slide anterior. Isso. Que é o quarto de despejo, a Carolina Maria de Jesus, você pode trabalhar com atividades multidisciplinares. Então, o que eu propus até na outra escola, justamente, a gente pode depois fazer isso também com os meus alunos do médio, é trabalhar dentro de todas essas disciplinas, o livro Quarto de Despejo. Tá? Então, são vários temas que aparecem no livro e que dá para fazer uma atividade interdisciplinar nesse período de isolamento, de distanciamento social. Né? Então, você poderia aí, incluir vários temas, né, não só da questão social, mas da questão da variação linguística e outros, dentro da temática do quarto de despejo.
Do livro do Diário de Anne Frank, Malala também dentro da perspectiva de diário, porque você pode estimular a produção dos alunos através do relato do que eles estão vivendo no atual momento, fora da escola, né? Eu gostaria só de mostrar também a participação desses alunos. Eu tenho aí, como participação, eu tenho 63% dos meus alunos, das minhas 5 turmas, participando online das atividades, né? 63% deles estão no Classroom, né? Embora nem todos participem ativamente, 94% no WhatsApp. Por que eu chamo atenção para isso? Porque é aquele problema que eu já tinha comentado. Muitos têm acesso ao WhatsApp, mas não conseguem a internet para acessar as outras atividades, né, os outros canais, né? Então, o WhatsApp é uma ferramenta que ajuda muito para o contato com o aluno e para a proposta de atividades e acessibilidade. Atividades, os alunos que estão offline, né, eu tenho 37% que não estão em contato, e eu acredito que seja justamente pela questão do acesso mesmo. Bom, essas são as minhas atividades, vou agradecer novamente a Érica, tentei correr agora no final, agradecer a Érica e a Ruth, bastante o Leandro, né, e a todos que colaboraram, o Jefferson, né, todos que colaboraram para essa reunião de agora. Espero que tenha ajudado a todos nós aqui. Eu aprendi mais ainda, né, sobre a questão das metodologias ativas, me abriu mais a mente ainda para ter mais ideias. Espero que os nossos colegas aqui todos também tenham para engajar os nossos alunos, que nesse momento eu sei que é difícil, né, o distanciamento é complicado, mas é uma forma da gente continuar em atividade, né. Muito obrigada. Kátia, nós que agradecemos por esse excelente trabalho, né? Por você, primeiramente, fazer com seus alunos, proporcionar as metodologias ativas com seus alunos, isso é importantíssimo, parabéns de fato, muito obrigado por estar aqui conosco e poder motivar, eu acho que, né, todo o nosso grupo para que a gente consiga fazer um trabalho cada vez melhor, um trabalho que leve nossos alunos a aprenderem. Muitíssimo obrigado por sua presença aqui, principalmente, claro, pelo trabalho desenvolvido, tá bom? Beijo, tchau, tchau. A gente vai encerrar, pedimos desculpa por passarmos 2 minutinhos. 2 minutos. A equipe de linguagem... 2 minutinhos, já vamos encerrar. A equipe de linguagem, né, o Fernando, o Leandro, eu, a Karina, o Vlad de tecnologia, o Aderson de língua inglesa, a Cristina de arte, Érica de língua portuguesa e a Ruth. Lembrando, né, não se esqueçam da questão do registro de presença, que está na descrição do link, e a dúvida continua o link também, caso alguém tenha alguma dúvida. No final, nós temos a bibliografia, e aqui as ilustrações que nós utilizamos. Ruth, quer finalizar? Quer falar, por favor? Eu quero agradecer por ter passado esse momento com vocês aí, que tudo sirva para a construção, né, e conhecimento de cada um de nós. Obrigada, desculpe pelo tempo apertado, e até a próxima. Muito obrigado a todos os PCNPs e principalmente a todos os professores que tiveram conosco em mais uma formação. Até mais. Um bom dia. Tenha um bom dia.